Antes de você tirar qualquer conclusão, eu te peço uma coisa. Fique até o final deste vídeo. O que você vai ver aqui não é opinião isolada, não é recorte fora de contexto e muito menos torcida política. São fatos, discursos públicos e decisões que estão redesenhando o jogo de poder na América Latina agora. Você vai entender por que um simples documento não assinado virou um escândalo internacional, por que o Mercosul entrou em rota de colisão e por que o Brasil passou a ser observado com desconfiança lá fora. Assiste até o fim, porque o último capítulo muda completamente a forma de enxergar esse episódio. O cenário político latino-americano voltou a ferver nos últimos dias após um novo episódio envolvendo o Mercosul, a crise venezuelana e posições públicas que colocaram, mais uma vez, o Brasil no centro de um debate internacional delicado. O estopim foi a decisão do governo brasileiro de não aderir a um documento assinado por diversos países da região que pedia, de forma direta, o restabelecimento da ordem democrática na Venezuela e a libertação de presos políticos. A recusa brasileira causou estranhamento imediato, especialmente porque o texto foi subscrito inclusive por governos ideologicamente distintos, alguns historicamente alinhados à esquerda latino-americana. A leitura política, feita por analistas e por lideranças internacionais, foi simples. O Brasil optou pelo silêncio em um momento em que o mundo cobrava posicionamento. E silêncio, em política externa, também comunica. Enquanto isso, a Venezuela seguia no centro das atenções por denúncias de repressão, perseguições a opositores, prisões arbitrárias e questionamentos severos sobre a lisura do processo eleitoral recente. Relatos de organismos internacionais e declarações de chefes de Estado reforçavam a percepção de isolamento do regime venezuelano. Países que antes mantinham apoio irrestrito passaram a adotar um discurso mais cauteloso ou abertamente crítico. Nesse contexto, a ausência do Brasil em um gesto coletivo gerou desconforto diplomático. Nos bastidores, diplomatas comentavam que a decisão brasileira contrariava a tradição histórica do país de buscar protagonismo regional e mediação institucional. Para o público interno, a dúvida passou a ser outra. Por que o Brasil escolheu não assinar um texto que pedia apenas eleições livres e liberdade para presos políticos? A repercussão cresceu ainda mais quando o presidente da Argentina fez um pronunciamento duro, público e sem meias palavras durante encontros ligados ao Mercosul. Em seu discurso, ele afirmou que a Venezuela não poderia continuar fazendo parte de um bloco que exige cláusulas democráticas mínimas de seus membros. Falou em crise humanitária, em colapso social e em uma ditadura que, segundo ele, projeta uma sombra perigosa sobre toda a região. Disse ainda que a complacência internacional havia terminado e que não era mais aceitável tratar o problema venezuelano com diplomacia tímida. O discurso ganhou força porque não se limitou a críticas abstratas. Trouxe cobranças diretas, citou prisões políticas, mencionou cidadãos estrangeiros detidos e pediu que os países do bloco assumissem uma posição clara. Ao mesmo tempo, saudou a pressão internacional liderada pelos Estados Unidos como um fator decisivo para tentar conter os abusos do regime venezuelano. Esse contraste entre posturas ficou evidente para a opinião pública. De um lado, um presidente que verbaliza acusações duras e convoca a região a agir. Do outro, um governo que prefere evitar o confronto direto e sustenta uma estratégia de diálogo que, para críticos, soa como conivência. Parlamentares brasileiros reagiram. Deputados da oposição afirmaram que o Brasil estaria se afastando de valores democráticos básicos ao evitar condenações explícitas. Senadores pediram explicações formais ao Itamaraty, questionando se a neutralidade brasileira não estaria, na prática, beneficiando um regime acusado de violar direitos humanos. Integrantes do governo, por sua vez, argumentaram nos bastidores que o isolamento não resolve crises e que a diplomacia brasileira busca manter canais abertos. A tensão entre esses dois discursos passou a dominar o debate político nacional. A polêmica ganhou novos contornos quando nomes da política internacional passaram a ser mencionados diretamente nos discursos. O presidente argentino citou lideranças da oposição venezuelana, exaltando a resistência civil e o que chamou de coragem de quem enfrenta o regime mesmo sob risco pessoal.
Essas menções foram vistas como um gesto simbólico forte, principalmente porque outras lideranças globais também fizeram referências semelhantes em fóruns internacionais. O fato de o governo brasileiro não ter feito qualquer menção pública a essas figuras foi interpretado por críticos como mais um sinal de alinhamento silencioso ao governo de Caracas. Para defensores da postura brasileira, o argumento foi outro. O Brasil não comenta lideranças internas de outros países para evitar interferência direta. A disputa narrativa se intensificou. No Congresso Nacional, o assunto virou munição política. Deputados usaram a tribuna para relembrar episódios anteriores, como recepções oficiais dadas a autoridades venezuelanas em solo brasileiro e declarações antigas, em que o governo brasileiro relativizou denúncias de autoritarismo. Um senador afirmou que o Brasil estaria perdendo autoridade moral para cobrar democracia em qualquer outro lugar do mundo. Outro parlamentar disse que a diplomacia brasileira estaria presa a uma visão ideológica ultrapassada, incapaz de ler a nova dinâmica geopolítica regional. Ministros do governo, por sua vez, evitaram entrevistas diretas, limitando-se a notas genéricas sobre respeito à soberania dos povos e busca por soluções pacíficas. O tema ultrapassou o campo institucional e chegou às redes sociais, onde vídeos, recortes de discursos e comparações entre líderes viralizaram rapidamente. O contraste entre a retórica inflamada do presidente argentino e a postura cautelosa do governo brasileiro virou combustível para debates acalorados. Influenciadores políticos passaram a questionar se o Brasil estaria se isolando dentro do próprio Mercosul. Outros levantaram uma preocupação ainda maior. Estaria o bloco se fragmentando diante da incapacidade de lidar com crises internas de seus membros? A dúvida passou a rondar inclusive setores empresariais, que temem instabilidade política, afetando acordos comerciais e previsibilidade econômica. Nos bastidores internacionais, a leitura era pragmática. O Mercosul, já pressionado por disputas internas e negociações externas travadas, enfrenta agora um teste de coesão política. A Venezuela, suspensa anteriormente do bloco por descumprimento de cláusulas democráticas, volta ao centro do debate como símbolo de uma ferida aberta. A fala do presidente argentino funcionou como um catalisador, forçando outros países a se posicionarem. O silêncio brasileiro, nesse contexto, deixou de ser apenas diplomático e passou a ser político. E política externa, quando não explicada, costuma ser preenchida por interpretações, nem sempre favoráveis. Enquanto isso, fora da América do Sul, o tema venezuelano continuava a ser tratado como uma ameaça à estabilidade regional. Autoridades dos Estados Unidos reforçaram discursos sobre sanções, pressão diplomática e apoio à sociedade civil venezuelana. Essas declarações ecoaram no pronunciamento argentino, que fez questão de destacar o papel da pressão internacional como um instrumento legítimo diante de regimes fechados. Essa menção indireta colocou o Brasil em uma posição ainda mais desconfortável, já que, historicamente, o país busca autonomia em relação à política externa norte-americana. A pergunta que passou a circular foi direta. Até que ponto essa autonomia não estaria se transformando em isolamento estratégico? Dentro do governo brasileiro, a narrativa oficial seguiu apostando no diálogo. Ministros defenderam que o Brasil pode exercer um papel de mediador justamente por não adotar discursos de confronto. O problema, segundo críticos, é que mediação sem resultados visíveis enfraquece a credibilidade. Afinal, a situação venezuelana não apresentou sinais concretos de melhora. Prisões continuaram sendo denunciadas, protestos reprimidos e lideranças opositoras perseguidas. Diante disso, a neutralidade começou a ser vista por parte da opinião pública como inação. E inação, em momentos críticos, costuma cobrar um preço político alto. O debate chegou também ao campo simbólico. Comparações entre estilos de liderança passaram a dominar comentários e análises. De um lado, um presidente que aposta em discursos diretos, confrontacionais e midiáticos. Do outro, um presidente experiente, com longa trajetória diplomática, que prefere movimentos calculados e declarações moderadas. Nenhuma dessas estratégias é neutra em seus efeitos. A primeira mobiliza apoios e rejeições com rapidez. A segunda
preserva pontes, mas corre o risco de parecer omissa. O episódio do Mercosul expôs essa diferença de forma quase didática, oferecendo ao público um contraste raro entre dois modelos de atuação política na região. O impacto interno no Brasil também foi sentido. A oposição encontrou um tema poderoso para mobilizar sua base, associando a política externa do governo a contradições discursivas. Governistas tentaram deslocar o debate para outras pautas, mas o assunto insistiu em permanecer no noticiário político informal, em podcasts, lives e debates online. A pergunta que mais se repetia era simples e incômoda. Qual é, afinal, o limite entre diplomacia e conivência? E quem define esse limite quando vidas humanas e liberdades políticas estão em jogo? À medida que os dias avançaram, ficou claro que o episódio não seria apenas mais uma controvérsia passageira. Ele revelou fissuras profundas na forma como a América Latina lida com autoritarismos internos e expôs divergências estratégicas dentro do próprio Mercosul. Para alguns analistas, o bloco enfrenta uma encruzilhada histórica. Ou reforça seus compromissos democráticos de forma objetiva, ou corre o risco de se tornar apenas um acordo comercial esvaziado de valores políticos comuns. Nesse cenário, o Brasil, por seu peso econômico e político, tem responsabilidade ampliada. Cada gesto, cada assinatura ausente, cada silêncio ganha proporções continentais. O governo brasileiro ainda pode tentar recalibrar sua posição, adotando um discurso mais claro sem abandonar a via diplomática. Mas o tempo é um fator decisivo. Quanto mais a crise venezuelana se prolonga, mais difícil se torna sustentar a narrativa de mediação sem resultados. A postura argentina, goste-se ou não do tom, forçou o debate a sair da zona de conforto. E quando um país decide falar alto, obriga os outros a explicar por que escolheram falar baixo. Essa dinâmica redefine alianças, reposiciona lideranças e influencia percepções internacionais de confiabilidade e coerência. Para o público que acompanha a política, o episódio funciona quase como um retrato ampliado da política externa contemporânea. Menos acordos silenciosos, mais exposição pública, menos diplomacia de bastidores, mais discursos transmitidos ao vivo. Nesse ambiente, a disputa não é apenas por decisões concretas, mas por narrativas. Quem defende a democracia? Quem se omite? Quem confronta? Quem negocia? As respostas variam conforme o ponto de vista, mas o fato é que o debate está lançado e dificilmente será encerrado tão cedo. No fim, o caso envolvendo o Mercosul, a Venezuela, o Brasil e a Argentina vai além de um documento não assinado ou de um discurso inflamado. Ele revela como escolhas políticas moldam reputações internacionais e influenciam o futuro de blocos regionais inteiros. Para quem assiste de fora, fica a sensação de que algo maior está em jogo. A definição de quais valores realmente sustentam as alianças latino-americanas no século XXI. E essa é uma pergunta que continua aberta, provocando, inquietando e exigindo respostas mais claras de todos os lados. Se depois de tudo isso você também acha que esse assunto não pode ser varrido para debaixo do tapete, deixe seu like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que querem entender o que realmente está acontecendo. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa trama política que ainda está longe de acabar. E comenta aqui embaixo: o Brasil agiu com diplomacia estratégica ou ficou em silêncio na hora errada? Eu leio todos os comentários. Até o próximo vídeo.